Olá, estudante! Bem-vindo a mais um Se Liga na Educação. Eu sou a professora Ziza, sua professora de Geografia. Junto conosco teremos a intérprete de Libras, Fabiana. Muito bem, vamos começar. Hoje falaremos sobre a geografia do ponto de vista da história da cartografia. Essa aula foi pensada de acordo com o PET do 6º ano, os PETs 1 e 6. Tá? Lembrando que estamos começando o 4º bimestre, estamos fechando o nosso ano e, como planejamento, teremos na programação. Hoje falaremos sobre a história da cartografia. No dia 16 de novembro, falaremos sobre as convenções cartográficas. Vamos falar sobre convenções, sobre a importância das simbologias. Dia 23 de novembro, falaremos sobre as aplicações com escalas, com interdisciplinaridade com a matemática. E dia 14 de dezembro, falaremos sobre as projeções cartográficas. Inclusive, a habilidade que vamos ter como referência será medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. Hoje falaremos sobre reconhecer a importância da linguagem cartográfica para o estudo geográfico, conhecer as diferentes funções da cartografia ao longo do tempo, a evolução tecnológica da cartografia. Lembrando que vamos explicar, então, o processo por trás do desenvolvimento desse conhecimento. Então, eu pergunto para vocês, você sabe o que é cartografia? É interessante a gente pensar que quando eu chego, por exemplo, na sala de aula com os meus alunos, no primeiro dia de aula, é legal perguntar o que é a geografia, o que a gente estuda. E acaba que muitas vezes os alunos, desde o Fundamental 2 até o ensino médio, sempre respondem: estudamos mapas. Sim, a geografia estuda mapas, mas também é importante a gente pensar que o mapa ele vai ser uma linguagem, ele é uma representação não verbal e verbal ao mesmo tempo. Pensa o seguinte, quando você depara com um mapa, você às vezes pode deparar com um mapa de outro país, mas existem padronizações, existe uma linguagem não verbal que há um reconhecimento em comparação com a realidade. E verbal, porque é importante ter o título, a legenda, para você entender as simbologias e a própria fonte. A cartografia também é um conjunto de técnicas, métodos e habilidades artísticas que visam representar a superfície terrestre. Então, não é simplesmente olhar para o espaço e fazer um desenho. Não, existem técnicas, existe uma metodologia, uma sequência de coisas que devem ser feitas até chegarmos ao produto final. E a habilidade artística tem muito a ver com o processo desde a história dessa cartografia, pois eram feitas à mão, com artistas, com representações, com simbologias que veremos à frente. Além disso, essa interdisciplinaridade com a matemática, que utiliza técnicas matemáticas geométricas de distâncias e proporções, símbolos e cores padronizadas de fácil reconhecimento, que também vão ser muito importantes essa padronização para justamente ela ser universal. Dentre os objetivos da cartografia, tanto no passado quanto na atualidade, podemos destacar localização, planejamento de rotas, seja por terra ou navegação, destacando a partir do século XVI, que vamos ter as navegações impulsionando esse conhecimento. Viagens para troca cultural, então especiarias, culturas sendo trocadas, domesticação de um animal sendo levado de um país para outro, de uma sociedade para outra, né? Os países viriam depois. Identificar os acidentes geográficos, então os mapas, eles vão identificar os lagos, os rios, os topos das montanhas. E esses acidentes geográficos é uma expressão, um termo técnico que faz menção, então, a elementos que na paisagem você pode ter como referência a fronteira, onde termina um território e outro. É diferente, por exemplo, de você ter uma referência de uma casa ou de uma árvore, porque daqui 5 anos, daqui 10 anos, pode não estar mais lá, mas o topo de um morro, de um vulcão, com certeza. E conhecimento para a guerra. A geografia e o conhecimento cartográfico esteve sempre muito ligado sobre a necessidade de conhecer o território do outro. Imagina, por exemplo, se você sabe que o seu adversário conhece o seu território. Muitas rotas de fuga, muitos pontos estratégicos para acontecer uma batalha. Então, muito ligado também à cartografia, às guerras. E a finalidade comercial pela busca de recursos e mercados.
E voltando à história, voltando nos primeiros vestígios, nós temos o mapa de Gassur, do tempo da sociedade da Babilônia, que foi encontrado no atual Iraque, há 3.500 anos antes de Cristo. Essa data varia um pouco, de 3.000, 4.000 antes de Cristo. E a reprodução gráfica, aqui do lado, nós conseguimos entender como que a gente consegue decifrar. Então vejamos só, esse daqui é a representação de argila do original mapa de Gassur. E aqui estão as interpretações. Então vejam que riqueza que esse mapa já tinha em nível de informações. Eles já entendiam a importância de saber o lado poente e nascente do Sol, leste nascente e poente oeste. As montanhas representadas, os rios que tinham tanta importância para a sociedade da Babilônia, e essa mesma sociedade que já tinha leis, já tinha um conhecimento de comércio, e essa necessidade de cartografar, de registrar essas localidades, foi muito importante para o desenvolvimento. Outra questão que a gente pode destacar também é o fato de que a Rota da Seda, mesmo que não existisse um mapa como esse que estamos vendo agora, a Rota da Seda mostra para nós essa possibilidade das distâncias que essas culturas trocaram entre si, desde a Europa, Oriente Médio, norte da Índia, até chegar na China. Então, pensem só como que o comércio era uma grande motivação. Essa possibilidade de você ver os recursos de outros países, e a seda era um dos principais recursos que eles utilizavam. E, ao longo da história, nós temos o surgimento da bússola. No século I depois de Cristo, na dinastia de Han, inicialmente, os chineses identificaram a possibilidade de utilizar a magnetita, um metal que é o ímã. E, a partir disso, eles perceberam que a colher central, ela apontava para direções. Inicialmente começou com um misticismo, adivinhações. E depois que eles foram entender que tinha a ver com o direcionamento do polo magnético norte do nosso planeta. Então, ao longo do desenvolvimento da história, os povos árabes, os povos chineses, indianos, aperfeiçoaram até chegarmos nesse modelo que nós temos, né, da bússola moderna, seca, que você pode levar numa embarcação em terra. Temos também um período na história que a Europa, após a civilização romana, nós identificamos que a história da ciência ficou um pouco apagada. Então acabou que os povos orientais continuaram desenvolvendo muito e registrando seus conhecimentos. Acontece que então na Idade Média, no período medieval, a Igreja Católica do momento, ela tinha um desejo de manipular a maneira que as pessoas pensavam. Então utilizava o domínio sobre a cultura, o jeito das pessoas pensarem. E com a centralização das informações, eles acabavam propondo também visões de mundo diferente. Nessa mesma época, os territórios atual da Turquia, da Constantinopla, tinham sido tomados dos europeus. Então havia uma grande guerra acontecendo e era importante essas grandes missões para tentar reconquistar o território. Então eles tinham essa referência de mapa, a Europa aqui embaixo, a África à direita e a Ásia acima, e sendo cortado pelo rio Nilo, entre outros rios, e o mar Mediterrâneo ao centro. E existe uma intenção estética por trás disso, mostrando o simbolismo católico do crucifixo ao centro. E também de pensar a cidade de Jerusalém, a terra prometida que eles queriam reconquistar, deveria estar ao centro desse mapa, né? Voltando, aqui a gente pode ver, o nome desse mapa é Orbis Terrarum, o círculo da Terra, ou então mapa em TO, né? Que em 1472 foi proposto. Serviu como instrumento de domínio religioso a propor Jerusalém no centro da cruz, onde há o encontro dos continentes. Mas a história vai se desenvolvendo,
Felizmente, a ciência volta a conquistar um espaço para que as pessoas tenham mais liberdade para pensar, questionar as questões sobre se a Terra ela é plana ou se ela é esférica, pensar se a Terra está no centro do universo ou não. Todos esses questionamentos, com o Renascimento no século XVI, vão contribuir para as grandes navegações, descobrir novas terras do ponto de vista do europeu, vão chegar na América, vão chegar na Oceania. E, a partir das grandes navegações, com a motivação do comércio, muito importante, temos dois sujeitos muito importantes nessa história. Primeiro, as pessoas que sabiam navegar, que sabiam entender das correntes dos ventos, das correntes marítimas, entender como manusear todos aqueles instrumentos. E, por outro, uma pessoa de gabinete, uma pessoa mais intelectual, que estava com os instrumentos de medição das distâncias, como é o caso do instrumento que foi desenvolvido para a navegação, que é o astrolábio, que ele vai calcular a referência da constelação, ou então do Sol, e a partir disso consegue perceber se está mais próximo ou mais distante do Sol, ou se andou, quantas cordas, quantas léguas foram passadas. E o que as grandes navegações também proporcionaram? Mais qualidade técnica, com novos elementos estéticos e simbólicos. Também mais precisão artística, uso de cores, ilustrações nos mapas. Então veremos à frente os monstros marinhos que denotam os mitos por trás das rotas desconhecidas. Então esse mapa da Islândia, o cartógrafo Abraham Ortelius, em 1609, retratou os monstros marinhos, porque diante do desconhecido, também eles passaram a retratar também, enquanto ainda não se sabia o que havia de verdade aonde eles não tinham chegado. E vemos também luz e sombra, elementos de cores, elementos estéticos fazendo menção aos barcos, os anjos que sopram os ventos. E se a gente caminhar muito nessa história, muitas tecnologias foram desenvolvidas. Mas lembrando que ver o planeta do alto sempre foi uma necessidade para se contemplar cada vez mais elementos. Então, seja do alto das torres, de balão, avião e até mesmo, principalmente, os satélites. Depois que a corrida espacial começou, os satélites possibilitam confirmar teorias matemáticas, astronômicas e ganhar mais informações, permitindo a elaboração de melhores documentos cartográficos extremamente precisos. E quem de nós nunca viu no celular, né, um GPS sendo utilizado? A gente pega, por exemplo, o GPS, ele vai dar precisão da latitude e da longitude. E no nosso celular a gente vai conseguir ter vários aplicativos que vão facilitar a possibilidade de serviços que você vai poder ter. Como, por exemplo, o surgimento de aplicativos de entregas, transporte. Com o surgimento dos aplicativos de localização, diversos serviços remotos tornaram-se viáveis. E, gente, isso é uma questão de tão pouco tempo. Há 10 anos atrás, o GPS era uma tecnologia muito cara de se ter no celular. Há 20 anos atrás, o GPS era exclusivo dos técnicos, né? E hoje ele é muito acessível. E aqui nós temos uma explicação sobre o sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é quando nós fazemos uma obtenção de dados à distância. Um controle remoto, por exemplo, você da sua casa vai ligar a televisão pelo controle, aumenta o volume, troca de canal. A palavra remota faz então menção ao fato de que você não está diretamente ligado à fonte daquela informação. Existe então acesso às informações à distância. Então, os satélites, só um pouquinho. Os satélites, eles podem ser tanto passivos quanto ativos. Para demonstrar para vocês os satélites passivos, vou utilizar aqui o Sol. Ele irradia sobre toda a nossa superfície, entre florestas, rios, pastagens, rodovias, cidade. E a partir do satélite, ele vai ter um refletor que vai captar a vibração da
todos os materiais da superfície. Então, o Sol, por exemplo, irradia sobre a pastagem e, com isso, o satélite ele capta o reflexo da iluminação. E isso vai acontecer para todos os outros materiais. O Sol, quando bate na água, por exemplo, ele é refletido. Então, na verdade, no satélite vai vir um reflexo da luz, quase nenhuma informação. A textura da vegetação também ela vai aparecer diferente. Então, existe todo um tratamento da frequência por trás. Agora, quando nós temos um sensoriamento remoto ativo por parte do satélite, o satélite ele irradia sobre o rio e imediatamente ele vai receber a informação. Então, o satélite quem está lançando aquela frequência. A mesma coisa para todos os outros elementos. Assim, não vai ter, por exemplo, o obstáculo de uma nuvem atrapalhando uma informação, pois havia essa limitação, né? E além dos satélites, o sensoriamento remoto também pode ser obter informações a partir de aviões, drones. Aqui. Então vejamos a famosa aerofotogrametria. Falo famosa no sentido técnico, que a gente sempre vê nos livros de geografia. Por décadas, os aviões auxiliaram na produção de mapas. Então o Brasil, com o projeto Radan, fez um levantamento de toda a superfície, de todas as cidades, permitindo melhor planejamento, levantamento de quais lotes as pessoas moravam. E hoje em dia ainda temos, aos poucos, o drone ele se torna mais viável para esse desenvolvimento dessas informações. Então, eles monitoram e registram dados remotamente, e assim mapas e dados são gerados e utilizados em bancos de dados. Inclusive, principalmente na atividade rural. Para o Brasil, é muito importante a gente destacar que o Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial, o INPE, ele tem uma relevância por capacitar o país para uma pesquisa científica, tecnológica, para monitorar condições atmosféricas, inclusive monitorar os desmatamentos e queimadas. Então vejamos, por exemplo, esse GIF. Desde a década de 80, há um monitoramento, um histórico. Isso é muito importante para o nosso conhecimento. Além disso, você da sua casa, com computador e internet, pode acessar o Google Earth, uma ferramenta gratuita que você pode identificar a sua casa, identificar diferentes locais. E lá mesmo você pode processar dados, informações turísticas, informações da altitude. Então, por exemplo, eu peguei Montes Claros, próximo do Parque Estadual da Lapa Grande. E você gera uma linha e assim você pode descobrir a altitude do parque em relação à topografia da cidade. Legal, né? E sabe lá mais do que daqui 5, 10, 50 anos, o que poderemos gerar com a cartografia. Então, com a realidade virtual, quem tem essa tecnologia pode ter uma sensação de tridimensional. Olha que interessante, uma pessoa sobrevoando o Japão e deparando com as grandes torres de Tóquio. Então, infelizmente a aula já está acabando, né? Então, na aula identificamos que o que diferencia os homens é o acesso à tecnologia e o poder econômico. Reconhecemos que os interesses econômico e militar sempre estiveram presentes na história da cartografia. Os mapas buscam representar as realidades da superfície. É uma busca, não existe um mapa perfeito, né? Isso a gente vai ver nas aulas sobre projeções. A história da ciência cartográfica foi e é resultado de processos culturais, ideológicos, técnicos e científicos. Existem metodologias, mas também existem intenções por trás de por que deseja-se passar essa mensagem com os mapas. A gente viu no passado as grandes navegações com os monstros marinhos, o período do feudalismo, colocando as simbologias da igreja. E com isso também, ao longo de várias gerações, cada contexto histórico também é refletido dessa comunicação dos mapas. Vários dados são selecionados e tratados seguindo métodos antes da publicação de mapas. E a cartografia é uma linguagem pensada para ser acessível.
Essas são as referências bibliográficas. Eu sou a professora Ziza e encontro você na próxima aula. Tchau, tchau!